Obrigada por seguir este canal. Curta e compartilhe essas palavras para que alcance muitas vidas. Ajude a espalhar o Evangelho verdadeiro. Para você receber nossas mensagens. Capítulo 2. Ande sobre uma palavra. Todas as vezes que agimos em fé, mesmo que pareça absurdo, cria-se um ambiente para que a glória de Deus se manifeste. Isso ocorre quando praticamos a palavra que Deus plantou no nosso coração. E essa palavra passa a formar o chão por onde podemos andar. Ser conduzido pela voz de Deus, sem questionamentos, é andar sobre uma palavra, porque a fé não questiona, ela simplesmente se move. A palavra de Deus nos afirma que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode atendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando andamos sobre uma palavra, não fazemos isso porque é lógico, mas porque nos movemos em fé. Deus não costuma nos dar coisas lógicas e racionais para que venhamos nos mover em fé. Quando Deus falou a Abraão, ele simplesmente disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seus pais para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão andou sobre aquela palavra, sendo conduzido por ela a um lugar que ele não fazia ideia. Quando Deus nos dá uma palavra para andarmos sobre ela, ele age de forma diferente do nosso raciocínio lógico, do que a nossa alma está acostumada. Por exemplo, Deus pode nos suprir, não fazendo grandes milagres naquela área que necessitamos, mas sim enviando uma necessidade para que possamos supri-la. Isso parece meio absurdo, não é? Mas as coisas do Espírito de Deus parecem loucura ao homem, e elas só são discernidas no Espírito. Às vezes passamos por situações financeiras terríveis e o Espírito Santo vem e nos dá uma palavra para ofertarmos. E tudo naquele momento nos diz que quem precisa receber somos nós, mas é nesse instante que devemos manifestar a alegria em ofertar. É assim que a fé funciona. Ela não se move pelo que vê, mas pelo que está no nosso espírito. Muitas vezes, ao recebermos a palavra do Espírito Santo, tudo em nós diz: retém. Mas se decidirmos obedecer a sua voz, agindo firmados naquela palavra, quando menos esperarmos, os céus irão se abrir. Isso se aplica a qualquer área da nossa vida. Quando a necessidade bate à porta do homem que age segundo a carne, ele pensa da seguinte forma: não posso ajudar, porque sou eu quem está precisando receber. Mas um homem espiritual, diante da mesma situação, vê aquela necessidade como uma oportunidade de ofertar com alegria. Que loucura, não é mesmo? Querido, quando você se depara com uma necessidade na obra de Deus, disponha-se em supri-la, porque quando suprimos o outro, também somos supridos. Não se mova pelo que você julga ser lógico. Ande sobre uma palavra. Se Elias chegar à sua casa e você só tiver apenas um pouco de azeite e farinha, dê o que tem ao profeta, porque o milagre será estabelecido em sua vida. Se tivermos apenas a certeza e não tivermos atitude, a fé ainda não está completa em nossas vidas. Se temos a certeza e também a ação, a fé está completa. O fato é que não devemos nos preocupar com os resultados, porque eles são da responsabilidade de Deus. O nosso trabalho é crer, sendo conduzidos pela voz de Deus, sem questionamentos. Em contrapartida, o trabalho de Deus é operar o milagre que precisamos. A provação da nossa fé. Deus quer nos ensinar a agir em fé, mesmo que a circunstância diga o contrário. As circunstâncias não são a verdade sobre nós. A verdade é o que Deus diz ao nosso respeito. Para aprendermos a agir em fé no meio das guerras, as guerras e adversidades, temos que separar
o que é circunstancial daquilo que é verdade. Porque Satanás opera com sinais enganadores e mentirosos. Ao combatermos com sabedoria esses enganos do diabo, é importante entendermos de fato a fé. Ela é a manifestação da mente de Cristo no nosso espírito. Ou seja, ela é a revelação de uma verdade espiritual que a nossa alma não alcança, mas o nosso espírito sim. Quando Satanás percebe que os fundamentos de Cristo estão sendo construídos no nosso espírito, por meio da oração em línguas para edificação pessoal, ele começa a travar uma luta contra nós. Podemos dizer que essa é a segunda fase da oração em línguas, porque Satanás sabe que somos uma ameaça para ele. Nessa segunda fase, o fundamento começa a ser provado pelo fogo. As circunstâncias de todo tipo que se possa imaginar começam a surgir com o objetivo de provar aquilo que Deus gerou no nosso espírito. De alguma maneira, nós temos até acreditarmos na palavra de Deus, mas as situações adversas começam a aparecer para dizer que não é bem assim. As circunstâncias são mentirosas e elas aparecem para nos dizer que aquilo que estamos crendo não irá acontecer. Nesse instante, inicia-se dentro de nós uma batalha feroz da nossa alma contra o nosso espírito, que por sua vez tem a tendência de crer na palavra. O nosso espírito foi recriado segundo a natureza de Deus e crê no que ele diz como verdade. Mas a nossa alma prefere sempre acreditar veemente nas circunstâncias. Por esta razão, que essa primeira fase da oração em línguas, que é da revelação da palavra, é tão importante. Porque logo após vêm as provações, guerras e as batalhas da nossa alma. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago 1, 2-4. Na guerra espiritual, não somos nós que somos provados, mas sim a nossa fé, porque é ela que cresce diante de Deus. Nós apenas a acompanhamos, por isso que andamos de fé em fé. Muitas vezes o inimigo de nossas almas vem com mentiras das mais variadas circunstâncias. O exemplo disso ocorre quando o médico afirma que determinada pessoa está enferma e prontamente ela acredita naquelas palavras, invalidando a conquista de Cristo na cruz do Calvário. Certa vez ouvi algo muito interessante acerca das mentiras de Satanás. O diabo é tão positivo no seu negativismo que a pessoa acredita piamente em seus enganos. As palavras de engano são dardos do maligno em meio à guerra, que tem o único intuito de inflamar a nossa alma e nos fazer cair em uma jaula psicoemocional, a fim de nos prender pela culpa e autocondenação. Em contrapartida aos enganos do diabo, Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Na história da mulher adúltera, Jesus disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8:11. Cristo não nos condenou, pelo contrário. Ele nos salvou. Talvez nesse momento adverso de muitas guerras, você não saiba como agir, porque as emoções são muitas. Mas creia e levante as mãos o mais alto que puder e repita as palavras do apóstolo Paulo, para todo o inferno ouvir: o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Filipenses 4:19.
Quando agimos dessa forma, confessando a palavra e andando sobre essa verdade, começamos a nos desligar do que é natural e passamos a nos ligar no que é sobrenatural. Nós tiramos os olhos da dificuldade e entramos no descanso da fé. Em meio a tantos momentos difíceis, tudo ao nosso redor diz para recuarmos. Mas devemos permanecer olhando para o alvo, que é Cristo. Pode ser que ao nosso redor todos estão pulando do barco, mas nós não somos mais governados pelas circunstâncias externas, e sim pelo que Deus diz. Às vezes temos que pegar a espada, palavra de Deus, e cravá-la bem fundo no nosso espírito. Mesmo em meio a uma tempestade, devemos nos agarrar a ela com firmeza. Nesse lugar de perseverança, experimentamos o que está escrito em Salmos 91:7. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O trabalho primordial da fé é nos desligar do problema e nos ligar à palavra de Deus. Quando nos desligamos da circunstância e nos ligamos apenas no que Deus diz, vencemos. Por essa razão que a oração em línguas é tão importante, porque ela é uma arma poderosa para nossa edificação e, consequentemente, nos leva a descansar nas promessas de Deus. Quando oramos em línguas, temos o próprio Deus orando em nós e através de nós, o que faz dela uma oração perfeita e não uma prática emocional. A oração em línguas não é uma prática emocional. Há mais de 2.000 anos atrás, Deus nos deu o Espírito Santo e, juntamente com ele, recebemos essa linguagem espiritual da graça. Hoje, a simplicidade de uma criança, tudo o que devemos fazer é crer, abrindo a nossa boca e liberando essa linguagem, orando de espírito para espírito. Muitos, quando ouvem essa verdade da oração em línguas para edificação pessoal, não concordam, ou apenas ficam omissos a ela, ou ficam assustados. Mas a verdade é que não sabemos orar como convém, disse Paulo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Quando oramos em outras línguas, liberamos as verdades do reino de Deus e um rio de revelação começa a fluir do nosso interior, porque a nossa mente natural jamais seríamos capazes de alcançar esse conhecimento de Deus. Certa vez, houve uma discussão sobre oração em línguas na igreja de Coríntios e Paulo respondeu, em carta dizendo: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Coríntios 14:18. Paulo não estava se referindo aqui à oração em línguas para interpretação humana, mas sim à oração em línguas para edificação pessoal. Paulo, quando fazia suas viagens missionárias, muitas vezes ia montado no lombo de camelos, indo de cidade a cidade, levando até mais de 3 meses para completá-las. Afinal, o que ele fazia durante todo aquele percurso? Certamente edificava-se o seu espírito. Paulo orava em línguas para edificação pessoal, mais do que todas as da igreja de Coríntios. Basta ler suas cartas e perceber que, à medida que ele mergulhava nessa prática, as revelações do Espírito Santo fluíam do seu interior. Paulo não orava em línguas porque sentia fortes emoções para isso, mas sim porque sabia que essa prática edificaria sua fé. A oração em línguas não é algo que faz parte do nosso emocional. Não precisamos sentir arrepios, tremeliques, choques ou frio na barriga para começarmos a orar. É apenas uma questão de fé. Existem, no entanto, aquelas pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo, que até oram em línguas,
mas nunca tiveram entendimento antes que essa prática é uma atividade espiritual e não emocional. A oração em línguas nos leva a novas dimensões no espírito e não às novas sensações almáticas ou da carne. Entre essas pessoas, tem sempre aquelas que só oram em línguas nos momentos de êxtase espiritual. Não que isso seja errado, mas a questão principal é que a oração em línguas é uma chave para a nossa edificação diária e não podemos depender de êxtase para abrir a boca e orar. Não precisamos sentir para agir em fé, precisamos somente liberar essa linguagem que está no nosso espírito, ou seja, já estamos aptos a orar em línguas a qualquer momento, basta crer. Não oramos em línguas por causa da nossa vida certinha, mas por causa do sangue de Jesus que nos justifica de todo pecado. Geralmente, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo ou o dom de línguas, o diabo imediatamente a acusa para que ela pare com aquela prática. Satanás, com suas artimanhas e enganos, sempre lança seus dados a fim de inflamar a nossa mente, alma, com lembranças de pecado passados, cujo sangue de Cristo já nos purificou. Ele faz isso com o intuito de nos parar na busca de não apenas sermos cheios, mas também governados pelo Espírito Santo de Deus. O diabo sabe que temos fraquezas e tenta se aproveitar delas para nos acusar, tentando nos fazer sentir indignos de receber o que vem de Deus. Muitas pessoas não têm o entendimento correto do que vem a ser essas fraquezas. Estudando o livro de Romanos, aprendi que fraqueza é aquela área da mente, alma, que ainda não foi renovada pela palavra e que ainda é governada pela carne. A fraqueza nos leva a não pensar como Cristo pensa, e sim, como Adão pensa. Essa é a grande barreira que nos impede de agir em fé. Existem pecados que não conseguimos nos libertar com as nossas próprias forças, mas esses pecados não podem ser motivo para desistirmos da busca pelo enchimento do Espírito Santo. Pelo contrário, é por essa razão que precisamos liberar a oração em línguas para a nossa edificação, fazendo com que essas fraquezas sejam substituídas pelo poder de Deus. Nossas falhas não são motivos para nos fazer parar de receber o que Deus nos deu gratuitamente. Pelo contrário, é porque temos falhas que precisamos receber o Espírito Santo. A oração em línguas não é um prêmio, mas um presente de Deus a nós. Não é por meio de nossas forças que recebemos o Espírito Santo, é pela graça. Mesmo que venhamos falhar, não podemos aceitar que o diabo nos acuse em cima de nossas fraquezas. O inimigo de nossas almas só se aproveita de nossas fraquezas porque sabe que a nossa carne em determinadas áreas está mais forte que o espírito. Deus quer que sejamos livres dessa condenação e recebamos gratuitamente o que vem da parte dele. Fortaleça-se o seu espírito e saia deste lugar de mentiras. Não recebemos o que vem da parte de Deus porque somos bons. Afinal, não existe um só que faça o bem. Antes, nós recebemos porque Cristo nos deu esse direito, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Romanos 3, do 9 ao 12. Nunca seremos dignos de receber nada. Não pense ou sinta para orar em línguas. Não se deixe condenar. Apenas libere essa linguagem no seu interior. Porque essa prática é espiritual e não emocional. Existem pessoas que até pensam que ficarão literalmente possessas do Espírito Santo,
tendo o seu corpo tomado ao ponto de perderem o controle. Essas pessoas acreditam que sua boca pronunciará sozinha as palavras, mas isso não é verdade. Deus nos ungiu, mas somos nós que liberamos essa linguagem pela fé. O Espírito Santo não precisa orar em línguas, nós é que precisamos. O Espírito Santo é o nosso companheiro nessa caminhada. Quando ninguém nos entender, ele nos entenderá e nos fará fortes onde somos fracos. Glória a Deus! Talvez você tenha nascido de novo em Cristo, mas ainda não ore em outras línguas, ou seja, não tem essa evidência do batismo com o Espírito Santo. Você deseja muito manifestá-lo. Sendo assim, quero convidá-lo a crer, a abrir a sua boca e falar pela fé, sem questionamentos, porque tudo é possível ao que crê, e rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aleluia!